Muito bom dia, boa tarde, olá a todos e todas. Espero que todos estejam bem. Uh, Mais um dia nós vamos ter um vídeo diferente, um vídeo relativamente diferente, mas que trata de conteúdos similares, não é? Então hoje vamos trabalhar ou vamos discutir um pouco, vamos conversar um pouco em relação a formas ou às diferentes formas de como lidar com a bolsa de estudo após a sua recessão ou após o primeiro sinal da Commonwealth, não é? Portanto, ainda continuamos a trabalhar ou a lidar com a Commonwealth. Então hoje vamos falar exatamente deste mecanismo, de como é que ele funciona, não é? Um primeiro sinal vai ser dado pelo secretariado da Commonwealth, não é? Vai ser dado pelo secretariado da Commonwealth em relação ao ponto de situação da Bolsa de Estudo. E este sinal geralmente tem sido dado no mês de junho, portanto, para o meu caso foi no mês de junho, não é? No mês de junho eu recebi por aí, dia 20, recebi o primeiro sinal que é dado pelo Secretariado-Geral, portanto, da Commonwealth, não é? CSC Secretariat, qualquer coisa como isso, não é? Então, esta bolsa, esta entidade que é o Secretariado-Geral, ele manda um e-mail, portanto, para todos aqueles que tiveram uma seleção provisória, não é? Então, quem tiver tido uma seleção provisória, então, irá receber, portanto, este mesmo e-mail. Então, eu recebi este e-mail, não é? Este e-mail de seleção provisória, que não é necessariamente um e-mail que indica que a pessoa foi selecionada, mas a pessoa foi dentre tantas pessoas, ao nível nacional, ao nível de Moçambique, no caso vertente, não é? No caso vertente mesmo, ao nível de Moçambique, a pessoa foi apurada, portanto, para a fase subsequente, não é? Então, a fase subsequente, ela é dependente de alguns documentos, não é? Então, quais são os documentos que são necessários, ou que são necessários? O que esta carta diz, não é? Primeiro, congratula, portanto, o concorrente em relação ao fato de ter concorrido e que esta mesma pessoa foi selecionada, indica que a pessoa foi selecionada, portanto, para a fase subsequente, não é? Foi selecionada para a fase subsequente. E ela revela, é o primeiro instrumento indicativo que revela, não é, o número de referência da comissão da comissão de bolsa da Commonwealth, não é? Chamado CSC, não é? CSC Reference Number, não é? E para além disso, este documento dá recomendação em relação a alguns documentos que eventualmente estivessem a faltar. Quais são os documentos que podem estar a faltar? Não é? Eventualmente, a carta de referência, não é? Ou as cartas de referência podem não ter chegado, então a Commonwealth dá esta notificação, esta informação, para insistir, para que a pessoa possa ir diretamente ter com os referees, não é? Se esses documentos não tiverem sido enviados, porque às vezes os referees não mandam, então indica que a pessoa tem de ir ter, o concorrente, o candidato, tem de ir ter com os seus referees para que eles possam submeter, na verdade, estes documentos. Então o indivíduo vai, não é? Vai ter com os referees, pede para eles fazerem, os referees geralmente pedem para você fazer um template, né? Então você faz um template, manda para eles, então eles vão reajustar. Isto facilita muito o papel dos referees, né? Dos que fazem as cartas de recomendação, geralmente são PhDs, né? Então é preciso procurar por eles. Então é preciso ir ter com eles, né? Então pedir para que eles preencham e depois mandem para si, ou que eles elaborem, ou que eles reajustem o modelo que você terá submetido e que eles devolvam isso para si, não é? Então, eles fazem isso e você leva e submete, tanto para o e-mail geral, o e-mail que lhe terá sido indicado. Este é o primeiro sinal. O outro sinal tem a ver com a regularização, por exemplo, da OFALETA, não é? A carta de aceitação pelas instituições do ensino superior, não é? Se você não tiver tido ou não tiver recebido instruções, ou melhor, a carta unconditional offer letter, não sei como é que vou dizer isso, uma carta de aceitação completa, não é? Incondicional, sem nenhum condicionalismos, não é? Então, se não tiver recebido esta carta, então insistem para que você consiga resolver isso. Quais são os motivos que podem levar para que a pessoa não tenha recebido uma carta de aceitação completa? Primeiro, depende dos requisitos que esta mesma instituição exige. Por exemplo, no caso vertente pode ser a língua inglesa, né? Pode não ter preenchido ou pode não ter feito o exame de língua inglesa que as instituições exigem, porque há um certo nível
que as instituições exigem. Algumas delas começam por 5 aqui no Reino Unido, outras começam por 5.5, variam, mas em regra geral, o indivíduo tem que ter 6.5, não é? Então, feito isto, as instituições vão insistir até que você possa resolver. Então, regulariza isso com a sua instituição, submete, portanto, esses documentos que podem estar em falta, sei lá, o seu certificado, os seus documentos que podem estar em falta, quaisquer que sejam. Então, após isso, devolve esta informação à Commonwealth. Né? Devolve esta informação à Commonwealth. Então, a Commonwealth, ela vai, na verdade, tratar este assunto. A outra questão que está ligada a isso, para além da carta de aceitação, tem a ver com a indicação do PO. PO significa Program Officer. Não é? O Program Officer ou a Program Officer é o elemento de contato entre o estudante bolseiro, não é? O bolseiro, e, na verdade, a Commonwealth. Portanto, não há uma outra forma, não é, regra geral, não há nenhuma outra forma capaz de levar a que você possa ter contato com a Commonwealth sem que tenha sido por esta pessoa. Apenas em casos extraordinários é que isso se pode exigir, não é? Que o indivíduo possa fazer, na verdade, ou arranje outras formas de ter contato com a Commonwealth. Então, este indivíduo, a PO ou o PO, vai ser uma unidade de referência incontornável. Então, através deste e-mail inicial, o estudante, o concorrente à bolsa de estudo, vai ter acesso ao e-mail primeiro ao nome da PO ou do PO e o e-mail institucional. Então, este é o e-mail que você passará a usar. Então, todos os documentos que a Commonwealth precisar de si, que estiverem em falta, embora você tenha sido provisoriamente apurado, terão que ser enviados por intermédio do seu PO ou da sua PO, não é? Da Program Officer, que é elemento de contato com a Commonwealth. Não é? Então, posto isto, passa-se para uma fase subsequente. Após a submissão dos documentos que a PO vai mandar, ou melhor, você tem de mandar um e-mail para a PO a se apresentar, não é? A dizer que você foi provisoriamente apurado e depois responder aos requisitos que terão sido indicados, portanto, neste primeiro e-mail de apuramento. O segundo e-mail já é personalizado, já vem da PO, não é? Já vem da PO, não da Secretaria-Geral da Commonwealth, já vem diretamente da PO. Então a PO, ela vai mandar o segundo sinal, não é? O segundo sinal ou o segundo passo, portanto, da sua aproximação, portanto, para que tenha sido, seja oferecido, portanto, a bolsa de estudo. Então, o segundo sinal que lhe irá aparecer tem, na verdade, a ver com um documento chamado Notification of Award, não é? Um conjunto de documentos. O título do e-mail vai ser esse, Notification of Award. Notification of Award é uma espécie de notificação que é enviada, portanto, para os concorrentes em relação ao seu award, não é? Em relação à possibilidade de ser awarded, não é? Oferecido, não sei como vou traduzir isto, né? A possibilidade de ter, portanto, a bolsa, ou de ganhar a bolsa, eventualmente seja isso, né? Seja essa a tradução. Então, há esta possibilidade de ganhar a bolsa. Então, vai receber Notification of Award. Notification of Award, aí já começa uma relação, vamos lá, mais próxima entre a Commonwealth e o possível bolseiro, não é? O candidato à bolsa. Não é? Então vai receber o Notification of Award. Este Notification of Award vai conter 3 documentos fundamentais, não é? Que vai ser o primeiro documento que vai receber tem a ver com... Há uma recomendação clara para ler o Handbook for Scholars, né? O Handbook for Scholars é uma espécie de uma bíblia, portanto, da Commonwealth, né? Um guião, um guide, né? Da Commonwealth que é dado, portanto, aos concorrentes para poderem se instruir e poderem começar a se familiarizar com as formas de como a Commonwealth ela vai operar. Né? O outro documento também que os estudantes terão de ver, né? Tem a ver com Award of Acceptance, Award Acceptance, né? Eles chamam assim, Award Acceptance Form, ou
Este é um documento, não é? que implica que o candidato tem de responder, não é? Tem de preencher e dizer se aceita, não é? A possível oferta da bolsa ou não. Não é? Então tem de mostrar através deste e-mail. Não é? Através deste e-mail, a partir deste e-mail, o estudante vai responder. Não é? Vai dizer que sim. Se quiser, portanto, rejeitar, pode rejeitar neste e-mail, né? Neste documento, neste formulário que vai preencher, ou também pode adiar, dizer que não, eu não gostaria, muito obrigado pela oferta, mas eu gostaria de dar seguimento no próximo ano. Existe essa possibilidade. Isto não retira, não diminui as suas chances de ganhar a bolsa. Significa que você, nesse ano, não está preparado para ir à formação. Por várias razões. Pode ter sido por causa de Covid, pode ser por causa de motivos pessoais, etc, etc. Perda de um familiar, mudança de ideia, prioridades no emprego, etc. Etc. Né? Então, estes são alguns dos documentos que nós podemos ter e para além disso, é importante salientar que ao receber o Notification of Award, ou melhor, quando estiver a concorrer à bolsa de estudo, terá de colocar aquilo que se chama Host Institutions. Essas host institutions são determinadas, são instituições nacionais, portanto, dentro desse mesmo país, que lidam com assuntos ligados a bolsas de estudo. No caso do nosso país, no caso de Moçambique, não é? A instituição em referência, não é? Seria, na verdade, o Instituto de Bolsas. Não é? Esta é a instituição epígrafe que representa, portanto, esta ligação entre as diferentes instituições que oferecem a bolsa e, portanto, o nosso país. Então, nós teríamos o Instituto de Bolsas. Então, ao submeter a documentação inicial, não precisa ir ao Instituto de Bolsas. Portanto, na fase anterior, não é? No vídeo anterior que nós falamos, não é? Que tem a ver com como é que se pode concorrer à bolsa de estudo, lá haverá um campo específico em que o estudante irá colocar, na verdade, esta informação e irá escolher o Instituto de Bolsa e colocar ali, que é o Instituto de Bolsa que lida com isso. Depois disso, não é? Após receber o Notification of Award, então vai dar seguimento a estes processos todos. Mais tarde, não é? Sobretudo no próximo vídeo, nós vamos falar um pouco disso, não é? De quais são os passos subsequentes. Portanto, após esta fase, o que será necessário fazer? Não é? O último documento dos 3 que eu fiz referência, portanto, o Handbook for Scholars, and Fellows, Award Acceptance, não é? E depois o último documento chama-se Client Care Letter, não é? Client Care Letter. Não sei como é que vou traduzir isto, não é? Mas este é um termo de responsabilidade, não é? Que você assina, que indica, na verdade, que você concorda com os termos de referência, portanto, os termos de referência contidos portanto, nos guides, nos guiões, portanto, da Commonwealth, para além desses guiões, dos outros documentos, que a sua saúde será lidar, quem vai lidar com a sua saúde, por exemplo, a Commonwealth passa a cuidar da sua saúde, não é? A Commonwealth passa a cuidar da sua saúde, para além da sua saúde, a questão da sua viagem será cuidada pela Commonwealth, existe alguém que vai ser responsável por isso, e esses documentos todos que são exigidos devem ser com máxima urgência tratados e serem reencaminhados, não é? Ou enviados para o seu ou a sua PO, não é? Program Officer. Né? Então, o Program Officer é que vai dar seguimento, portanto, a este processo e então aí ver-se, na verdade, o que vai acontecer. Após isto, existem passos subsequentes que iremos falar no próximo vídeo. Portanto, aos que são novos aqui, partilhem, coloquem o like e, na verdade, podem se subscrever para que possam receber os próximos vídeos. Até no próximo vídeo. Tchau, tchau!